Você gosta de pagar imposto de renda, Kaique? Tem duas óticas, sim e não. Sim, não. Por um lado é bom porque você está ganhando dinheirinho. Por outro lado, pagar imposto é aquela coisa, né? Dói, aquele DARF, né? Aquela coisa, dói. Mas existe uma notícia muito importante aqui, porque eu aposto que a maioria das pessoas não gosta de pagar imposto. Agora, sabe quem gosta de ver você pagando imposto? O governo. E existe uma chance de você, que ganha pouco dinheiro, você é uma pessoa que está começando a vida muitas vezes, você que é a maioria dos brasileiros, pagar imposto de renda, porque quem recebe 1,5 vezes o salário mínimo, pela primeira vez na história, vai começar a pagar imposto de renda esse ano. Então se prepare para essa bomba. Nesse vídeo a gente vai entender o que está acontecendo, a gente vai entender se existe alguma chance de você pagar imposto de renda esse ano, a gente vai entender os impactos de caso essa medida for aprovada de fato e o que você pode fazer para pagar menos imposto sendo um ser humano comum e normal. Antes de começar, recado básico para vocês, né? Como vocês sabem, aqui no nosso canal, a gente geralmente promove a mentoria do Meu Milhão. A mentoria, que já teve mais de 17 turmas, a gente está indo para a 18ª turma nesse exato momento. Já treinamos mais de 100 mil alunos sobre como fazer melhores negócios, como investir melhor, ganhar mais dinheiro, ter uma carteira mais sólida e como trabalhar melhor suas finanças pessoais para que você tenha um futuro muito mais consistente. Se você achar que faz sentido para você dar esse passo relevante na sua vida, para que você tenha um futuro mais promissor, mais sólido, com melhores investimentos, mais diversificado, vou deixar o link aqui na descrição para que você entre na lista de espera. Você vai entrar nesse link, veja se é para você essa mentoria, vai colocar o seu nome e e-mail e assim que a gente abrir uma nova turma, a gente vai te avisar. E assim você já pode ir se preparando e guardando dinheiro para você fazer investimento na hora que a turma abrir para novas inscrições. Eu sei que num vídeo como esse, com uma notícia às vezes não tão interessante assim, é difícil eu pedir para você dar um like no vídeo. Porque a sua vontade é de dar um dislike na notícia. Mas não mata o mensageiro. Não mata o mensageiro. A mensagem é diferente do mensageiro. Então eu peço para vocês, pelo mensageiro, clicarem no botão de curtir aqui embaixo, tá bom? E se inscrever no canal para vocês receberem todas as atualizações. O que está acontecendo primeiro então? No final do governo Bolsonaro, o salário mínimo ele estava em R$ 1.212. E aí tivemos um ajuste, o novo salário mínimo foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro, e aí o salário mínimo virou R$ 1.320, que foi um aumento de quase 9%. O ponto é, com o passar dos anos, os salários mínimos foram sendo ajustados, muitas vezes pela inflação, mas o que não foi ajustada foi a tabela do imposto de renda. Então imagina só, quem ganha mais de R$ 1.000 paga imposto. Aí o salário mínimo vai subindo. Por quê? Por causa da inflação. Mas quem paga mais de R$ 1.000 paga imposto. Isso daqui não mudou. Então as pessoas vão ajustando o salário, elas não ganham mais salário, só que elas começam a pagar imposto. Um imposto que elas não pagavam antes porque elas eram isentas. Então, deixa eu te mostrar a realidade desses fatos. No longo prazo, o salário mínimo teve um aumento acima da inflação. Em 2004, o salário mínimo era de R$ 260, em 2005 era R$ 300, em 2006 era R$ 350. Então, o salário mínimo foi tendo um ajuste, na maioria das vezes, acima da inflação. Então, o salário teve um aumento real. Por exemplo, em janeiro de 2010, o salário estava em R$ 510. Teve um aumento de 6% acima da inflação. Só que se você for ver os últimos anos, olha só, 2020, 2021, 2022, não tivemos um aumento acima da inflação. O salário mínimo foi lá de R$ 998 para R$ 1.045, para R$ 1.100, para R$ 1.212 e agora para R$ 1.320. Porém, deixa eu te mostrar de fato a defasagem que existe, porque eu mostrei que o salário mínimo foi sendo ajustado. Mas e a tabela de R, será que ela foi sendo ajustada? Em 1996, a inflação foi 9,56%. O reajuste da inflação foi 0. Em 97, a inflação foi 5,22%. O reajuste foi 0. Depois, 1,66, 0. 8,94, 0. 5,97, 0. 7,62, 0. Até aqui, a tabela de R não tinha sido ajustada. E olha quanto que a inflação subiu. Aí, subiu a inflação 12,53. Aí reajustou a tabela de R aqui, reajustou em 17,5. Só que olha o acúmulo que a gente tem aqui de resíduo, 39% de defasagem já. 39% que deveria ter aumentado a tabela de R que não foi. E aí você vê isso aqui se perdurando, até que em 2016 o resíduo já era de 83%. Era para ter sido reajustado aqui 83% e não foi. Então olha a defasagem gigante que acontece e o trabalhador brasileiro que acaba sendo impactado por isso muitas vezes.
Você tem um lado de arrecadação, mas tem outro lado do impacto no trabalhador. Como que hoje, então, está a tabela de imposto de renda? Quem ganha até R$ 1.903,98 não paga imposto, ok? Não tem o IR. Agora, quem ganha de 1.903 até 2.826, você vai pagar 7,5% de imposto. Então, se você está nessa faixa, sinto lhe dizer que, por enquanto, você deve pagar 7,5% de imposto. Se você ganhar um pouco mais, R$ 2.800 a R$ 3.700, você vai pagar 15% de imposto. Se você ganha de R$ 3.700 a R$ 4.600, você vai pagar 22,5% de imposto. E acima de R$ 4.600, você vai pagar 27,5% de imposto. É isso que você está pagando, Kaique. Quase 30% de imposto. Quase 30% de imposto. Só que olha como que a tabela era em 1994. Em 1994, quem era isento era quem tinha um salário de até R$ 561. Se você fosse ajustar essa isenção, que era de R$ 561, tá? Até hoje, R$ 561 lá em 94 equivaleriam a alguém que ganha R$ 4.244 hoje. Olha só, Kaique, em 94, quem ganhava R$ 561 é a mesma coisa que alguém hoje que ganha R$ 4.244. A diferença é que naquela época ninguém precisava pagar imposto sobre isso. Hoje, essa pessoa precisa pagar 22,5% de imposto. Então, olha a diferença, tá? É isso que está acontecendo cada vez mais. Em 1996, então, existia isenção de até 9 salários mínimos. Em 2002, 6 salários mínimos. Em 2008, 4 salários mínimos. Em 2014, 2,5 salários mínimos. Em 2020, 2 salários mínimos. Em 2023, a isenção vai até 1,5 salários mínimos. Cada dia que passa, tem mais pessoas pagando imposto. Qual é o problema disso? O problema é que grande parte das pessoas que recebem 1,5 vezes o salário mínimo são de baixíssima renda. O salário mínimo é de R$ 1.320, cara. Tem que se virar um grau absurdo para conseguir sobreviver com isso. Sobreviver, não é nem viver, né? É sobreviver de fato. Mas já quem tem família, né? Outras pessoas, filhos e tal, muito difícil, cara. 1,5 vezes o salário mínimo também é difícil. R$ 1.980. É a realidade de grande parte do Brasil. Vou mostrar os dados para vocês agora. 42% das famílias brasileiras recebem até 1.996. Estou falando das famílias, não é uma pessoa. Então, você tem o pai, a mãe, 2 filhos, e aí isso aqui é uma família. Essa família, 42% das vezes, ganha até 1.996. Então, no mínimo, essa defasagem da tabela do imposto de renda pode ser, eu não sei se a palavra certa seria injusta, mas no mínimo vai ter um impacto grande, tá? Na economia dessas pessoas que vivem ali no limite. Para você entender um pouquinho de como funciona a pirâmide brasileira, 42% do Brasil ganha até 1996. 22% do Brasil ganha de 1997 até 2.994 reais. 18% do Brasil ganha de 2.995 até 4.490 reais. Olha só, Kaique. 12% do Brasil ganha de R$ 4.491 até R$ 9.980. A gente começa a chegar no topo da pirâmide. 3% do Brasil ganha de R$ 9.981 até R$ 19.660. E 1% do Brasil ganha acima de R$ 19.961. Você faz parte do 1%, Kaique. Que loucura, hein? Sou 1%. A cada 100 pessoas que você olha, você é uma pessoa das que mais ganham entre essas 100 pessoas, hein, Kaique? Que loucura, hein, cara? Mas aí você pode estar se perguntando, né? Por que nenhum político aumenta a isenção para quem recebe menos? Por que isso daqui não acontece? Bom, vários deles prometeram. Durante a campanha do Lula, né, ele disse, Lula promete isenção de imposto de renda para salários de até 5 mil. Não aconteceu, pelo menos até o momento, tá? Então, o Lula prometeu isso ao vivo durante um debate com o Bolsonaro. Será que vai acontecer? Não é algo tão simples assim, mas ele disse isso daqui. Agora não foi só o Lula também, né? O Bolsonaro, ele prometeu também, não cumpriu exatamente isso. Em 2018, ele dizia que defendia a isenção de 5 salários mínimos. Não aconteceu. E aí você tem essa notícia. E não só isso daqui foi uma promessa dele, como no plano de governo dele estava escrito isso também, ó. O governo reeleito de Jair Bolsonaro continuará perseguindo a efetivação dessa proposta e ampliação da desoneração ao trabalhador. Isentar os trabalhadores que recebam até 5 salários mínimos durante a gestão 2023-2026, que seria essa gestão caso ele fosse reeleito. Então ambos prometeram isso. O ponto é, o Lula ainda tem 3 anos e 11 meses, né? Ou um pouco mais de 3 anos, para cumprir essa promessa. Ele inclusive postou no Twitter dele recentemente. Quero fazer uma mudança no imposto de renda. Quem ganha 3 mil reais paga mais proporcionalmente do que quem ganha 100 mil. Ele tá certo nisso. Não paga mais, mas paga mais proporcionalmente. Temos que mudar a lógica. Fui eleito para fazer coisas melhores do que eu fiz antes e é isso que vamos fazer. Vamos lá. Nos cálculos dos auditores, tá? Seria uma perda de arrecadação para a União entre 20
21 bilhões, tá? Caso fosse apenas a faixa inicial corrigida, e 106 bilhões caso fosse corrigido integralmente essa tabela, tá bom? Então é um dinheiro de arrecadação relevante que o Brasil perderia. Metade do imposto de renda é destinado a prefeitos e governadores, via fundo da participação. Teria uma queda de receita que também seria sentida, então, pelos estados e municípios, e o governo poderia compensar com algumas outras coisas, como taxação de dividendos, imposto sobre consumo, ganho de capital, etc. Mas será que o governo está precisando arrecadar mais? Daqui é um questionamento que a gente sempre se faz. Eu acho que se um político demitir metade das pessoas que ele não precisa, já fecha essa conta, hein? Mas será que ele tem incentivo para fazer isso, Kaique? Quantos funcionários um deputado federal pode contratar? Eu sei que é gente pra Não, e a galera tem uns bastante benefício lá, né? bastante benefício. A loucura. Será que a gente precisa arrecadar mais dinheiro? Cara, 2022, olha quanto dinheiro a gente arrecadou. A gente arrecadou quase 3 tri. E esse, olha essa escadinha, todo ano a gente vem arrecadando mais, com exceção de 2020, né? Que foi pandemia. Então todo ano a gente tá arrecadando mais, cara. Será que a gente precisa arrecadar mais dinheiro? Será que é isso que falta no Brasil? Enfim, olha só. Olha o número de dias que a gente trabalha só para pagar imposto no Brasil, cara. A gente hoje trabalha 149 dias de um ano. A gente trabalha meio ano praticamente só para pagar imposto, cara. A cada 2 dias que você trabalha, um é só para pagar imposto. Que absurdo. Então, será que a solução é pagar mais imposto? Bom, é claro que pode fazer parte da solução, mas eu acredito que existam outras coisas também que possam ser feitas de uma forma mais eficiente. E claro que não é tão simples assim. Eu não saberia dizer a solução exata, claro que não. Talvez ninguém saiba. Poderia dar alguns palpites aqui, mas eu sei que não é apenas arrecadar mais, tá? Existe um processo de eficiência que deve ser melhorado no Brasil. Mas às vezes você está pensando, como que eu posso fazer para pagar menos imposto? Eu vou te dar algumas sugestões aqui. Primeiro, quando você vai pagar o IPVA ou o IPTU, né, sua casa, seu carro, você pode pagar à vista ou parcelado. Muitas vezes você vai ter um desconto para você pagar à vista, mas dependendo do desconto e da taxa de juros, vale mais a pena você parcelar e deixar seu dinheiro aplicado, tá bom? Para você deixar o seu dinheiro rendendo e pagando isso daqui de uma forma parcelada. Isso aqui é uma coisa que pode te ajudar. Segundo, você pode investir num PGBL, em especial se você for tributado de alguma forma. Um PGBL pode te fazer abater até 12% da sua renda bruta. Isso daqui é muito relevante e pode fazer pagar menos imposto. Significa que você vai trabalhar de uma forma mais eficiente, porque menos do seu dinheiro vai ser usado para impostos e mais vão ser usados para multiplicar o seu capital, fruto do seu trabalho. Terceiro lugar, você pode deduzir despesas do seu imposto de renda. Então, gastos como educação, gastos médicos, previdência complementar, pensão alimentícia, todas essas coisas podem ser usadas, né? E geralmente usa-se muito educação e saúde para isso, tá? E previdência. Mas tudo isso pode ser usado para você pagar menos imposto. Então, fique ligado em relação a isso. Se você investe em ações, você pode vender até R$20.000 por mês em ações sem pagar imposto. Não esqueça que essa tabela também está defasada. Hoje, essa isenção, que eu nem sei mais desde que ano que ela existe, mas bota aqui na tela, ela deveria ter sido reajustada também. Hoje deveria ser uma isenção de 50, 60 mil, 70 mil, nem lembro mais o valor. Mas tem R$20.000 que você pode vender todos os meses sem pagar imposto. E uma outra coisa que você pode fazer é investir também em fundo imobiliário. Pô, vou deixar até um vídeo aqui para você sobre fundo imobiliário, porque, cara, o fundo imobiliário, diferente do imóvel físico, você não paga imposto de renda, porque o investidor pessoa física é isento. Então, ao invés de você receber lá 12 aluguéis e pagar 27,5% de imposto, às vezes, no fundo imobiliário você não vai pagar imposto sobre a sua renda. Enfim, fica aqui então esse aviso, essa notícia, manda para todo mundo, em especial aqueles que estão ali naquela zona de risco que podem acabar pagando mais imposto. Talvez esse vídeo traga mais clareza para essa turma toda e eu tô sempre aqui junto com o meu time para tentar te manter informado e precavido para que você tenha um futuro financeiro cada vez mais sólido e consistente.